Hello, peoples! Bom dia, como é que vocês estão? Hoje aqui o dia nasceu lindo, ensolarado e agora já está ficando nublado de novo, que vai chover mais um dia. Glória a Deus, porque o verão não chove aqui, mas em compensação o outono e o inverno pelo jeito é só chuva. Então, gente, ontem estava falando para vocês sobre a morte do Jacó, né? O enterro dele lá naquele campo bonito, que eles subiram todos do Egito para sepultar o velho lá, né? Então, quando eles estavam voltando, eles ficaram tudo apavorados, ficaram pensando, minhas armas, vocês já pararam para pensar que agora que o Jacó não tá aqui mais para defender a gente, o Zé pode querer se vingar de tudo aquilo que a gente fez, lembra? Da gente ter jogado ele na cisterna e tal. Agora que nosso pai não tá aqui, não tem ninguém por nós. Então o Zé pode muito bem pegar e querer matar nós tudo, se vingar, prender a gente, sei lá o que ele pode fazer, né? Ele pode retribuir o mal que nós fizemos a ele. E isso não só os irmãos dele ficaram com medo, como também os servos deles ficaram, né? E aí nisso eles chamaram o José e falaram: José, perdoa os teus servos pela transgressão dos teus irmãos, né? E pelo seu pecado, porque eles te fizeram mal. Mas agora te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus do seu pai. E enquanto eles estavam falando isso, o José começou a chorar, né? Porque veio na memória dele, né, de certo, tudo que ele tava com, tudo que ele passou, né? E aí nisso os irmãos dele vieram, se prostraram, se jogaram no chão e disseram: Eis-nos aqui, nós somos seus servos, perdoa-nos, né? E aí o Zé falou assim: não temam. Esse negócio do não temam, vou até entrar num adendo aqui, porque não temam aparece na Bíblia 365 vezes, uma vez por dia. E eu acho isso muito interessante, porque todo dia Deus diz, através da sua palavra, não tema. Mas ele tá ali, ele fala assim: gente, não temam, eu por acaso sou Deus para julgar vocês? Né? Eu tô no lugar de Deus? Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem, para que hoje todas essas pessoas estejam vivas, todas elas têm alimento, graças àquilo que vocês fizeram, por mais que foi uma maldade, mas Deus transformou aquela maldade em algo bom para nós, né? Então, não temam, pois eu vos sustentarei a vocês e aos filhos de vocês. Assim com vocês, eu estou te falando do meu coração. É do meu coração que eu estou dizendo isso. Foi isso que o Zé falou. Acho que é por isso que eu uso muito essa frase, que eu falo assim: ei, é de coração, tá? Ei, obrigada, é de coração. Então, o Zé, pra acabar com a história do Zé, né, gente? Vou acabar a história do Zé. O Zé, ele viveu até a terceira geração dele. Então, ele teve os filhos, os netos e os bisnetos, ele ainda pegou no colo, né? E eu acho que o Zé, eu lembro, né? O Zé era um cara que tinha muito Espírito Santo com ele, né? Ele devia ter uma vida, por mais que ele vivesse no Egito, no meio de um monte de deuses estranhos, poderia ter crido em outras coisas, por mais de tudo que ele passou. Mesmo assim, ele continuava crendo em Deus, fiel a Deus, e ele era um cara cheio do Espírito Santo, porque no final da vida dele, ele ainda fala para os irmãos dele assim, ó: Deus certamente vos visitará e fará vocês subirem dessa terra para a terra que Deus jurou a Abraão e a Jacó. Relembrou a promessa lá do Abraão, do Jacó, do Isaac, lembra? E Deus certamente vos visitará e fará com que vocês levem os meus ossos daqui. E isso acontece mais lá para frente, tá? E o Zé, ele já estava com 110 anos quando ele morreu. E ele foi embalsamado, ficou num caixão lá no Egito, mas mais pra frente vocês vão ver que vão levar os ossinhos dele lá pra onde os pais dele foram enterrados, lá naquela caverna que tinha um campo bonito. Parece que eu imagino até assim a caverna com o campo bonito, eles levando lá o caixãozinho dele. Enfim, né? Essa é a história do Zé. Finalizando, o Zé viveu várias coisas injustas aos nossos olhos, mas com um propósito aos olhos de Deus, né? Na injustiça dos irmãos dele terem feito aquilo com ele, terem jogado ele na cisterna, vendido ele foi humilhado, ele foi escravo, ele foi preso, né? Então,
aos nossos olhos, ele teve uma vida injusta, né? Mas aos olhos de Deus, tudo aquilo era um propósito para que as pessoas não morressem de fome. Ele trabalhou na vida do José de uma forma que nós, olhando de fora, a gente, quando olha de fora, às vezes na vida de certas pessoas, você pensa assim, nossa, ela tá passando por tanta injustiça, né? Mas a gente não sabe qual é o propósito de Deus na vida daquela pessoa, né? O que ele vai fazer. Então, por mais que às vezes a gente passe injustiça, sempre pensem que a esperança vem do Senhor. Ele é fiel para cumprir todas as promessas. E mesmo se a gente não viver nessa vida, nessa geração, as futuras gerações poderão ver, viver. E eu, pelo menos, tenho a esperança de vida eterna com o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu acredito que o Zé também tinha, né? Essa foi a vida do Zé. Vocês lembram que eu falei para vocês que eu ia voltar lá para a história do Judá? Porque a história do Judá ficou lá para trás no capítulo 38. A morte do José finaliza o livro de Gênesis, mas eu não posso deixar a história do Judá para trás, porque é uma história interessante. Então vamos voltar lá para o capítulo 38 e vamos ler a história do Judá e da Tamar, beleza? Vou contar para vocês e daí assim amanhã a gente termina o capítulo de Gênesis, pode ser? Essa fica para amanhã daí.